Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente continua falando sobre a história da moda ao longo aí do tempo, ao longo dos séculos, e a gente vai na apostila da página 55 a 63, tá bom? Pessoal, um pouquinho sobre a história da moda vai nos fazer refletir sobre a moda desde o momento em que a moda ela era importante só para se vestir, para se aquecer, até o momento em que a moda ela vira algo como uma imposição ali de se colocar na sociedade, né? Uma imposição de poder, de religião e tudo mais, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Logo na página 55, a gente inicia falando sobre isso, sobre a moda lá da era primitiva, que era as roupas serviam apenas para proteção, né? Não existia esse consenso social que a gente tem hoje da vergonha, né? E do fazer alguma coisa e faltar com respeito às pessoas por conta da maneira como está se vestindo ou não. Isso é algo muito social, né? Isso é algo muito... são formas de se ver muito muito modernas, digamos assim. Então, lá na pré-história, as pessoas se vestiam simplesmente não para tapar as vergonhas, mas elas se vestiam para se proteger do frio, se proteger do tempo, enfim. E aí na página 56, a gente vai ver um pouquinho das civilizações antigas que começam a usar essas roupas como uma forma de se autoafirmar. Então a gente tem desde o Egito até as culturas aí de Grécia e Roma. Então as roupas elas deixam de ser só uma forma de proteção e elas passam a ser elas passam a ter uma característica de personalidade das pessoas, da cultura, né, dos povos, enfim. Então ela tem um quê ali de autoafirmação o tempo inteiro, tá? E isso começa a ser registrado nas obras de arte, né? Sejam os quadros, sejam as esculturas, enfim. Na página 57 a gente continua falando disso, a gente fala um pouquinho sobre Roma, a maneira como eles se vestiam, isso fica muito claro e muito representativo principalmente nas esculturas, né, clássicas, né, da cultura greco-romana. Lembrando que é muito evidente, na página 57 fala sobre isso, é muito evidente que principalmente as pessoas mais abonadas usam as togas, né, que eram aquelas roupas com aqueles tecidos e tal, como vocês podem ver na página 57. Depois fala um pouquinho sobre os séculos XV, do século X ao século XV, que é quando eu tenho maior número de pessoas e de autoafirmação através das roupas. Então eu vou ter, principalmente quando eu tenho os bailes, os grandes eventos aristocráticos, a maneira como as pessoas começam a se vestir é uma forma de autoafirmação, tá? E também é uma forma de você, de as pessoas serem separadas, né? De você poder saber quem é da nobreza, quem é camponês, quem é escravo, enfim, é uma forma de divisão aí, né? De você conseguir separar quem são as pessoas através da maneira como elas se vestem também, tá? Na página 59, a gente fala um pouquinho sobre a Revolução Francesa e o que isso significou na maneira dessas pessoas se vestirem. Lembrando que aqui eu vou falar para vocês do Rococó, né? Lembra que a gente já falou várias vezes sobre o Rococó, que as pessoas se vestiam de forma muito luxuosa, né? Muito requintada, mesmo que fosse para um piquenique ao meio-dia, né? No campo da frente, por exemplo. Elas se vestiam de forma muito requintada, como se elas estivessem indo para o baile mais importante da vida delas. Era uma autoafirmação, né? Era uma maneira de ostentação, né? De mostrar quanto elas tinham de poder, riqueza, enfim. Depois, na página 60, a gente começa a falar um pouquinho sobre a maneira como as pessoas se vestem de forma social. Então, como essas roupas elas vão se tornando... a maneira delas se portarem na sociedade de forma mais prática. Então as roupas elas passam a ser mais simples, né? Eu diria que ali é uma busca pelo conforto, e não mais pelo luxo, pela ostentação, mas pelo conforto de você usar roupas que são próprias para o seu dia a dia, para os afazeres e as atividades do seu dia a dia, tá? Na página 61, a gente começa a falar um pouquinho sobre a maneira como... a diferenciação, né, de como os homens se vestem, como as mulheres se vestem, né? Então a gente tem uma linha muito real ali, né, muito bem traçada, de que as mulheres se vestem de uma forma e os homens se vestem de outra, né? Isso não se discute nesse momento. Depois, na página 62, a gente vai falar dessa evolução das roupas, dessa maneira de se vestir, né?
até chegar na página 63, em que a gente também fala sobre essa evolução toda. Lembrando que aí eu vou ter, de novo, essa autoafirmação pessoal na maneira de se vestir. Então eu não tenho mais só aquela preocupação das roupas confortáveis para as minhas tarefas do dia a dia, mas eu também tenho uma luta, principalmente da parte das mulheres, por direitos iguais, por direito a vestir aquilo que bem entender. Então isso ao longo do século XX inteiro, eu vou ter essas lutas totalmente sequenciais, digamos, né? Uma emendando na outra, onde as pessoas vão lutar o tempo inteiro pelo direito a vestir aquilo que elas pensam e sentem. Então a gente tem na página 62 algumas tribos urbanas, né? Alguns grupos específicos de grupos sociais, e a gente fala um pouquinho sobre os motoqueiros, como vocês estão vendo, depois os punks, e assim vai, né, gente? Os grupos sociais que a gente conhece. E aí a gente fala um pouquinho sobre a maneira das pessoas se vestirem de forma mais livres, né? Isso se estendendo até os dias de hoje, tá certo? Pessoal, não se esqueçam de responder o registro de presença e o questionário avaliativo. Com a diferença que essa semana vai ter uma atividade avaliativa e vocês vão enviar essa atividade avaliativa assim como vocês fizeram com a avaliação, tá? Então vocês vão fazer essa atividade no caderno de desenho de vocês e vão me enviar isso pela plataforma, como vocês fizeram com a avaliação, ou vocês podem me enviar também pelo WhatsApp que está lá, o número do WhatsApp, meu número do WhatsApp está ali na plataforma de artes para vocês. Qual é a atividade, professor? Como a gente está falando dessa questão de vestimenta, de roupas e de personalidade, eu quero que vocês criem uma roupa, né, uma roupa inteira, não vai fazer só uma peça de roupa não, tá? Tipo, as meninas vão fazer uma saia e tá ótimo. Faz um personagem vestindo uma peça, as peças completas de uma roupa que vocês considerem que fazem parte da personalidade de vocês, tá certo? Então, um tipo de roupa, um personagem com um tipo de roupa que represente a personalidade de vocês e que vocês considerem o tipo de roupa super bacana e super representativo para vocês, tá bom? Boa atividade, não esqueçam de mandar, vale nota, boa semana e bons estudos. Tchau, tchau.